aula de hoje nós iremos falar sobre técnicas de detecção de antígenos e de anticorpos, né, que são a base da imunologia laboratorial. Então, o imunodiagnóstico, né, para você utilizar uma técnica de imunodiagnóstico, você precisa, ao escolher, você precisa levar em consideração a suspeita clínica ao qual o paciente se encontra, qual patologia o paciente está sendo suspeito, né, porque para cada patologia existem técnicas específicas a serem empregadas para o seu diagnóstico. Também deve ser levado em consideração o custo dessa técnica, desse diagnóstico, que deve ser levado em consideração os reagentes a serem utilizados e os equipamentos que são utilizados para fazerem a leitura do analito. Existem técnicas que são mais baratas, mas a acurácia do diagnóstico não é tão boa, né? Lógico, as técnicas mais baratas tendem a ser menos precisas ou até qualitativas, como, por exemplo, as imunocromatografias, né? Os testes rápidos. Os testes rápidos são apenas qualitativos, só diz a presença ou ausência. Não faz-se uma quantificação da concentração de antígenos ou da concentração de anticorpos que o paciente apresenta para aquela determinada enfermidade. Também deve ser levado em consideração, ao escolher o teste imunológico, o tempo que é necessário para a obtenção dos resultados. Muitos testes empregados, quando se fala em São Luís, é necessário que essas amostras sejam enviadas para laboratórios de suporte, né, os laboratórios que fazem terceirização de exames mais complexos e exames mais caros. Nós podemos citar aí o Laboratório Álvaro, o Laboratório Hermes Pardini e outros laboratórios que fazem parceria com os laboratórios regionais. Então, alguns exames que são mais difíceis de sair, vamos dizer assim, que não tem uma demanda tão alta, os laboratórios regionais, eles não veem a necessidade de investir em equipamentos caros, investir em treinamentos de profissionais e também investir em logística e em espaço físico para acomodar uma ala para determinado tipo de diagnóstico. Quando o exame ele é muito específico e tem pouca saída, compensa mais o laboratório fazer uma parceria com os laboratórios de apoio e enviar essas amostras quando estiver em demanda. Lógico, esses exames que são enviados para laboratórios de suporte, eles demoram um pouquinho mais, porque eles vão de avião. Às vezes o laboratório regional, ele não manda apenas uma amostra, ele espera um determinado quantitativo de amostras para compensar o frete, compensar as despesas com transporte. E os processos envolvidos no imunodiagnóstico são a detecção de anticorpos, né, que são os testes indiretos. Quando você busca a presença de anticorpos que são produzidos especificamente quando o indivíduo entra em contato com determinado micro-organismo. Essa pesquisa ela é indireta. Então, quando nós conhecemos os anticorpos que são produzidos ao indivíduo entrar em contato com determinado micro-organismo, a gente pode utilizar esses anticorpos para fazer um diagnóstico, né, laboratorial da presença ou ausência de contato. E se utiliza os materiais biológicos utilizados para esse tipo de diagnóstico, é o soro, né, o sangue, e tecidos também.
A gente pode fazer um imunodiagnóstico direto, onde você pesquisa proteínas virais ou bacterianas ou fúngicas que são conhecidas na literatura, e esses antígenos eles servem para detectar. Perdão, eu inverti aí. Se utiliza anticorpos conhecidos para detectar antígenos do paciente, nesse caso aí, os anticorpos são os anticorpos do kit do teste, né, que vai detectar a presença de antígenos, de proteínas, de substâncias conhecidas do patógeno que pode estar no tecido do paciente ou no soro do paciente. Ou se pode fazer uma detecção indireta, quando se utiliza antígenos conhecidos, né, fragmentos de micro-organismos, para detectar a presença de anticorpos na amostra do paciente. Então, o objetivo do imunodiagnóstico é detectar a presença de antígenos e ou de anticorpos no tecido do paciente. Lógico, esses testes eles vão levar em consideração a etapa em que o indivíduo está com relação à patologia. Tá? Esses testes, quanto mais específicos, quanto menos provas cruzadas possíveis, mais acurado vai ser o teste. Esse teste também ele tem uma certa diversidade, porque ele vai detectar diferentes antígenos do mesmo patógeno. O sistema imunológico, ele tem uma certa memória, né? Quando o sistema imune ele é ativado, a imunidade adquirida, ela tem uma certa memória, principalmente pela ativação dos linfócitos do tipo B e linfócitos do tipo T. Os linfócitos do tipo D produzem anticorpos de memória, anticorpos do tipo IgG e também células B de memória. E os linfócitos do tipo T, quando estão ativados, eles também vão dar origem a dois tipos de linfócitos TCD8. O linfócito TCD8 citotóxico e o linfócito TCD8 de memória. O sistema imune ele é extremamente especializado no reconhecimento de antígenos a qual eles já foram apresentados, né? Então essa especificidade ela só acontece depois da primeira apresentação, do primeiro contato, para se montar essa memória imunológica e essa ativação do sistema imune adquirido. A ativação do sistema imune também é autolimitado, porque existem células T reguladoras que impedem a exacerbação da ativação do sistema imune. Quando esse processo de controle ele falha, isso pode gerar uma doença decorrente da ativação exagerada do sistema imunológico, chamado de hipersensibilidade. Existem vários tipos de hipersensibilidade. O sistema imunológico ele também tende a ter uma característica de não reagir aos próprios antígenos do corpo. Isso acontece porque as células de defesa elas reconhecem as proteínas do próprio corpo, ou as proteínas do próprio, e reagem ao não próprio. Isso acontece porque todas as nossas células elas possuem MHC de classe 1, que expressam proteínas internas da célula, e essas proteínas, quando são normais, quando são comuns ao organismo, elas não ativam o sistema imunológico. Aí nós temos um gráfico que mostra as diferentes fases de uma infecção pelo vírus da hepatite A. Então, nas primeiras semanas, as primeiras 4 semanas,
o indivíduo ele vai ter a liberação do vírus pelas fezes, né? E é justamente esse processo de liberação do vírus pelas fezes que gera a contaminação. O vírus da hepatite A, a contaminação é orofecal. Se dá através da contaminação oral por alimentos contaminados com fezes que contêm o vírus. Nesses 2 primeiros meses, o paciente ele vai apresentar icterícia decorrente do comprometimento hepático. Esse fígado ele vai ter uma inflamação, e isso diminui a capacidade de metabolização hepática, né, da conversão da bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Essa bilirrubina indireta, então, ela acumula no plasma, e como a bilirrubina é um pigmento amarelado, ela gera essa icterícia, né, essa pele amarelada, mucosa amareladas. E é também nesses 2 primeiros meses onde ocorre o aumento da enzima ALT, né, ou TGO, ou TGP. A TGP está aumentada por conta da destruição dos hepatócitos decorrente da infecção viral. Então, entre o primeiro mês e o terceiro mês, o sistema imunológico do paciente ele está se ativando e começa, então, a produzir anticorpos do tipo da classe IgM. Esse primeiro anticorpo, ele é altamente... Ele tem uma avidez maior, ou seja, ele se liga ao antígeno com uma força de ligação maior, porém, ele é menos específico do que o IgG, né? Ele pode ter ali uma capacidade de gerar uma reação cruzada. Já os anticorpos do tipo IgG, eles são anticorpos que têm uma maior seletividade, porém uma menor avidez, eles se ligam com menor força. Então, o que causa, para que serve os anticorpos? Os anticorpos, eles, ao se ligarem ao seu substrato, eles podem facilitar diversos mecanismos, como, por exemplo, a aglutinação. Quando os anticorpos se ligam a bactérias ou a toxinas, eles formam verdadeiros complexos antígeno-anticorpo. E esse complexo, por ser mais pesado do que as estruturas isoladas, ele acaba reduzindo a motilidade, no caso das bactérias, e formando um processo de aglutinação. Outro processo que é desencadeado pela ligação antígeno-anticorpo é a opsonização. O que seria essa opsonização? É o bloqueio de partículas decorrente da ligação sucessiva de diversas moléculas de anticorpo. Então, uma molécula, por exemplo, de toxina, ou uma bactéria, quando ela está ligada a diversos anticorpos, essa toxina não pode mais causar nenhum mal, porque ela está opsonizada, ela está rodeada de anticorpos, e ela também, no caso da bactéria, não consegue se locomover. Então, decorrente dessa opsonização, desse envolvimento da estrutura do antígeno pelos anticorpos, essas estruturas elas são neutralizadas. Então, tanto bactérias, quanto vírus, quanto toxinas, elas são bloqueadas decorrente dessa ligação com os antígenos. Lá vem ele reclamar do meu ventilador. Tá conseguindo ouvir, Matheus? Matheus? Sim. O ventilador tá atrapalhando? Não. Ó, ótimo. Quer mais alguma coisa? Um café, um suco? Uma água com gás? Quero um 10. Ah, isso No aí meu não. relatório, sem entregar. Outra coisa que é desencadeada pela ligação antígeno-anticorpo é a citotoxicidade. Por exemplo, nós temos aqui uma
representação de uma superfície de um parasita, né, com diversos antígenos na superfície, representada aí com estruturas triangulares. Esses antígenos estão ligados a anticorpos do tipo IgE. Os anticorpos IgE reconhecem esses antígenos de superfície do parasita. E aí o que acontece? Esse anticorpo do tipo IgE, ele é reconhecido pelo eosinófilo. O eosinófilo tem um receptor de superfície chamado de Fc-epsilon, receptor da fração constante do anticorpo IgE. Então, esse eosinófilo, ele acaba se atraindo com mais facilidade à superfície do patógeno decorrente da ligação do anticorpo do tipo IgE. E quando ele se liga a essa fração, essa cauda do anticorpo IgE, ele libera os seus grânulos eosinofílicos, que têm enzimas líticas e também tem perforinas, que são proteínas que se complexam na superfície do patógeno e gera a formação de furos, de poros na superfície e leva à morte do parasita. Outro mecanismo decorrente da ativação da ligação com o anticorpo ligado ao antígeno é a ativação do sistema complemento, tanto pela via clássica, quanto da via alternativa, quanto pela a formação da MAP quinase, via clássica, via alternativa, e esqueci a outra via. Enfim, a ativação do sistema complemento. Como então que é detectado esse complexo antígeno-anticorpo? A gente já viu que quando eu quero pesquisar antígenos na amostra do paciente, eu utilizo anticorpos conhecidos para reconhecer esses antígenos. Agora, quando eu quero analisar a presença de anticorpos na amostra do paciente, eu utilizo antígenos específicos. E então essa ligação ela é acompanhada com a ligação com o fluoróforo, que é uma substância que brilha, e quanto mais ligação antígeno-anticorpo, mais brilho formado, e essa intensidade de brilho, ela é reconhecida e analisada pela máquina e convertida, de acordo com um cálculo de conversão, em concentrações de antígeno ou de anticorpo. Então, a formação do complexo antígeno-anticorpo requer condições específicas, né, e similares às reações enzimáticas. Então, para que essas reações aconteçam, eu preciso de um pH ótimo, eu preciso de uma concentração de antígeno e de substrato adequada e uma temperatura também adequada para que essa reação aconteça da melhor forma possível. Então, é necessário um pH adequado, temperatura adequada, concentração de antígenos e de anticorpos. A gente viu lá no laboratório que para cada kit existe uma quantidade, né? Mesmo nos testes rápidos, existe uma quantidade adequada de antígenos, né? De amostra que a gente coloca lá na região específica do cassete, e também a quantidade de tampão, quantas gotas são necessárias. Esse complexo ele pode ser visualizado de forma direta, formando uma reação colorida, ou necessário fazer uma revelação. Então, exemplo de visualização direta do complexo, nós temos a visualização por aglutinação ou precipitação. Nós temos alguns testes em laboratório em que se visualiza a aglutinação. Por exemplo, o VDRL, né? A gente utiliza o VDRL ali, nós colocamos o reagente para pesquisar a presença do patógeno, e aí a ligação antígeno-anticorpo gera um processo de precipitação, de aglutinação, né? Uma aglutinação. Um exemplo de precipitação é a tipagem sanguínea, onde os antígenos das hemácias, elas se ligam, são ligadas pelos anticorpos presentes nos reagentes para tipagem sanguínea, e quando essa ligação antígeno-anticorpo acontece,
esse complexo ele precipita, porque é mais pesado. Quando essa reação antígeno-anticorpo ela não é vista a olho nu, é necessário que a gente utilize substâncias que emitam luz em decorrência dessa ligação, ou sondas, ou algumas substâncias que amplifiquem esse sinal, que deixem esse sinal mais visível. E esse sinal ele pode ser mensurado por vários equipamentos, como ELISA, radioimuno, ensaio, imunofluorescência, vários equipamentos e várias técnicas específicas para a detecção dessa ligação antígeno-anticorpo. Então, nós temos vários métodos para a detecção desse complexo antígeno-anticorpo, como a imunoprecipitação, a aglutinação, a hemaglutinação ou a inibição da hemaglutinação, teste de neutralização, ELISA, imunofluorescência, imunoblotting, imunocromatografia, que é o teste rápido, né, que é o que mais vemos nos laboratórios, como o LEAC. Então, no que se baseia essa imunoprecipitação, né? A imunoprecipitação, que é a primeira técnica a nós estudarmos hoje, que é a que nós utilizamos no LEAC, a imunocromatografia. A imunoprecipitação é quando ocorre a ligação antígeno-anticorpo e o complexo precipita, né? Vai para o fundo do recipiente. Exemplo, aí nós temos a tipagem sanguínea. Qual o princípio? Então, os antígenos que estão solúveis na amostra, no analito, eles se combinam com os receptores específicos, formando esse complexo. E aí, esse imunocomplexo, formado pela ligação antígeno-anticorpo, como eles são maiores do que as unidades isoladas, são muito grandes, eles não permanecem em solução, eles vão precipitar, eles formam corpos que não conseguem mais ficar solubilizados e eles se precipitam. Na maioria das vezes se utiliza anticorpos multivalentes ou anticorpos policlonais, vários tipos de anticorpos. E essas reações químicas, elas podem ser submetidas em meio líquido, no caso ali dos tubos de ensaio para fazer tipagem sanguínea, ou em meios semissólidos, como existe, por exemplo, as plaquinhas de gel para fazer tipagem sanguínea. Existem também outros meios para fazer outros tipos de teste. Mas o que nós devemos sempre entender é que existe uma concentração adequada de antígeno e anticorpo para que ocorra essa precipitação. Se eu colocar antígenos demais ou anticorpo demais, eu não vou ter o processo de precipitação e eu posso incorrer num falso negativo. Às vezes o paciente ele tem o antígeno que eu estou buscando, ou tem um anticorpo que eu estou buscando, mas quando eu coloco reagente demais, ou amostra demais, isso pode inibir o processo de precipitação. A precipitação só acontece quando eu tenho na amostra antígenos e anticorpos e eles estão na concentração de equivalência. Ou seja, eu tenho basicamente a mesma quantidade de moléculas de antígenos e anticorpos. E aí, cada anticorpo vai se ligar a um antígeno. Quando eu coloco anticorpo demais na minha técnica de detecção, muitos anticorpos não vão estar ligados a antígenos e alguns antígenos vão estar ligados a anticorpos, não vão formar aquele cordão antígeno-anticorpo, antígeno-anticorpo, antígeno-anticorpo que acontece na zona de equivalência. Então, esse processo aqui não vai ocorrer precipitação. Esse fenômeno é chamado de fenômeno prozona. O fenômeno prozona é quando eu tenho anticorpo, mas há presença de anticorpo, mas não há a reação de precipitação decorrente do excesso de anticorpo. Agora, quando eu tenho antígenos demais para pouco anticorpo, eu vou ter antígenos que estão se ligando em vários anticorpos. Eu vou ter antígenos isolados,
e esse processo também não gera precipitação, tá? É nessa região onde os antígenos estão em excesso, formando uma zona que a gente chama de pós-zona. Excesso de anticorpo é pró-zona e excesso de antígeno pós-zona. Então, por isso que uma forma de você executar a técnica adequada é você utilizar de forma correta o kit, né? Analisar o que está dizendo ali o fabricante, quantos microlitros de amostra, quantos microlitros de tampão a ser utilizado. E um teste muito utilizado que reflete exatamente o que eu estou falando, quando eu coloco o anticorpo de mais, ou o antígeno de mais, ou antígeno de menos, isso pode quebrar a reação de precipitação, é o VDRL. O VDRL, ele é qualitativo, mas ele pode ser semi-quantitativo, né? Eu estava até vendo que vocês estavam discutindo a respeito das técnicas que vocês desenvolveram, na prova da professora Isana, prova prática, e uma foi o VDRL, acho que foi João Neto que fez VDRL, João Neto? Foi você, João Neto, que fez VDRL? Foi ele mesmo. Ah, tá certo. Então, no VDRL, você faz uma reação de precipitação, onde há ali a junção de antígenos e anticorpos, e a forma semi-quantitativa é você fazer uma diluição seriada, até que você encontre uma diluição em que não há mais precipitação. Por que não ocorre mais precipitação? É porque eu bloqueei, eu inativei o efeito da zona de equivalência. Eu coloquei anticorpo demais ou antígeno demais, né, naquela diluição, e isso dificultou o processo de precipitação. Então, não precipita mais quando eu tenho excesso de antígeno ou de anticorpo. Então, aqui nós temos uma diluição seriada, né? Como a gente acabou de falar do VDRL. Então, quando você tem uma quantidade de antígenos muito elevada e você adiciona anticorpo, ocorre uma aglutinação muito forte. E aí você faz uma diluição de 1 para 10, essa aglutinação reduz, de 1 para 100, essa aglutinação reduz ainda mais, de 1 para 1000 e depois de 1 para 10.000. Nesse caso aqui do exemplo, 1 para 10.000 já ocorreu um desequilíbrio entre antígeno e anticorpo, e esse processo não ultrapassou a zona de equivalência, e aí não formou aquele complexo antígeno-anticorpo que precipita. Outra técnica muito utilizada em laboratório de imunologia é a imunodifusão. É quando você coloca um antígeno ou um antígeno em um agar, né, o mesmo agar utilizado para fazer semeadura de bactérias e fungos, e esse agar ele está impregnado com antígeno. Ou o contrário, você coloca um anticorpo em contato com um agar que está impregnado com antígeno. E aí esse analito ele vai entrar em associação com o antígeno ou o anticorpo que está impregnado no agar e vai fazer um processo de imunoprecipitação. Mas essa imunoprecipitação não vai ocorrer na placa inteira, ela só vai ocorrer numa região em que há um ponto de equivalência entre anticorpos e antígenos. À medida que, se você coloca uma gota de analito no meio da placa, essa gota ela vai se dispersar, ela vai se diluir, se difundir pelo meio na forma radial. Ela vai se misturar com o agar, né? E a concentração, quanto mais distante da gota, do local da gota que eu coloquei, menor vai ser a concentração daquele analito depois que ele se dispersar. Então, essa dispersão ela pode ser simples, dupla, linear ou radial. Nós vamos mostrar exemplos aqui. Então, aqui nós temos um agar, né? E de um lado eu coloquei um pocinho, do outro lado um outro pocinho. Em um poço, eu coloquei uma solução com anticorpos. E no outro poço, eu coloquei uma solução contendo antígeno.
Então, nesses poços, de um lado eu coloquei antígeno e do outro lado eu coloquei anticorpo. E essas soluções elas começaram a se difundir, tá? Lógico, quanto maior o raio da difusão, menor vai ser a concentração. Então, aquele antígeno que foi colocado nesse poço, ele vai se difundir. E se eu analisar a concentração desse antígeno, quanto mais distante for do pocinho, menor vai ser a concentração. Então, nesse AGA, eu encontro uma zona de equivalência. Essa linha aqui formada é a precipitação. Nessa linha aqui, eu tenho regiões equivalentes para o anticorpo e o antígeno. Então, é nessa linha aqui que ocorre a precipitação. Isso fica visível, né, a olho nu, a mudança de coloração nessa placa. E aí eu posso fazer não só com um antígeno, não só com um anticorpo, eu posso fazer com vários antígenos e vários anticorpos. E cada um ele vai fazer uma linha de precipitação diferente. Essa distância de linhas de precipitação, que é a zona de equivalência, ela vai estar intimamente ligada com a concentração dos antígenos e a concentração dos anticorpos. Essas técnicas elas podem sofrer interferência, lógico, pela concentração de antígeno e de anticorpo que está sendo analisado, pela especificidade do antígeno, também pelo tipo de avidez, se é mais ávido ou menos ávido, dependendo da classe de anticorpo a ser utilizada, pela qualidade do meio, pelo extrato de antígeno e também pela temperatura a qual essa técnica está sendo utilizada. Então, aqui nós temos uma técnica de imunodifusão simples, onde eu tenho um tubo de ensaio com um AGA. Esse AGA ele está impregnado com anticorpos. E eu coloco em cima do AGA, né, na parte superior do gel, eu coloco uma amostra que tem antígenos, a qual esses anticorpos vão reconhecer. Então, aqui em cima eu coloquei, aqui é uma fotografia real dessa técnica, tá? Eu coloquei aqui uma gota de antígeno e aqui está o gel inteiro impregnado com anticorpos. Perceba que aqui nós temos uma região mais clara, mais turva, que é justamente essa região de equivalência, onde os antígenos e os anticorpos estão basicamente na mesma concentração, formando uma reação de precipitação. Então, se eu coloco uma amostra e essa amostra ela tem um antígeno que eu estou pesquisando, que pode ser uma proteína bacteriana, pode ser uma proteína viral, enfim. Se precipitar, se aparecer esse halo turvo, é positivo, se não precipitar, é negativo. Outra técnica, né, de imunodifusão é a imunodifusão radial, onde você vai colocar um pocinho no meio da placa de AGA e você vai preparar o gel, o AGA, com uma solução de anticorpos. E ao colocar a amostra no centro do pocinho, essa amostra, se tiver o antígeno, esse antígeno vai sofrer difusão no gel e aí ele vai encontrar uma zona de equivalência onde vai ocorrer a precipitação. Lógico, e aí eu consigo fazer uma inferência da concentração do antígeno. Quanto maior o raio desse halo que sofreu a precipitação, maior vai ser a concentração do antígeno. Então, aqui nós temos várias amostras. Amostra 1, 2, 3, 4, 5, amostra X e amostra Y. E aí, na hora que eu coloco a amostra no pocinho, essa amostra ela começa a se difundir pelo AGA, né? E quanto mais distante desse pocinho, menor a concentração desse antígeno. E aí ele vai formar um anel de precipitação. E esse anel é justamente o local onde ocorre o ponto de equivalência entre o antígeno, que foi colocado no pocinho, e do anticorpo que está impregnado no gel. Então, depois da reação, você mensura, pega uma régua e mensura o diâmetro desse anel. Quanto maior for o diâmetro, maior será a concentração desse antígeno na amostra.
Então, por exemplo, dessas 5 amostras aqui, a número 5 é a que está com maior concentração, porque o anel formado pela zona de precipitação tem um diâmetro maior. Inclusive, eu posso comparar amostras com antígenos de concentrações desconhecidas e ver qual a que está mais concentrada e fazer, inclusive, uma curva de calibração para chegar a uma concentração que a amostra possui. Então, você adiciona ao meio rico em anticorpos a amostra, vai ocorrer a difusão, e de acordo com o diâmetro do anel, vai ser feita, então, a inferência, vai se fazer uma inferência da concentração do antígeno. E faz-se uma curva de calibração semelhante ao que é feito nas diluições seriadas, para fazer, inclusive na espectrofotometria também. Se utiliza soluções de concentração diferente, como o branco, o padrão e a amostra, para se fazer uma curva de calibração e chegar à concentração da amostra do paciente. Semelhantemente, nós fazemos nas técnicas de imunodifusão. Então, na imunodifusão radial, é uma técnica que é muito utilizada para a detecção de proteínas séricas, proteínas do sangue, encontradas no sangue, como proteínas de fase aguda, como PCR, ferritina e outras mais. Detecção de antígenos e também detecção de frações do sistema complemento. E é uma técnica que tem uma determinada sensibilidade. Ela não consegue, a sensibilidade mínima dela é uma concentração de 10 microgramas por decilitro. Então, ela não é utilizada para a detecção de hormônios, porque os hormônios têm uma concentração muito menor do que 10 microgramas. Geralmente, os hormônios estão na casa dos nanogramas. A gente também pode fazer uma dupla imunodifusão, Utiliza-se um agar, matriz. De um lado eu vou colocar um pocinho com anticorpos, uma solução com anticorpos, e outro lado uma solução com antígenos. E aí ocorre ali um ponto de precipitação, onde ocorre a concentração de equivalência, onde os anticorpos e os antígenos terão a mesma concentração. Pode-se também fazer imunodifusão dupla, tripla ou quádrupla, onde você coloca anticorpos em um determinado poço e amostras em outros poços. Também vai formar a região de equivalência, formando a precipitação onde os antígenos e anticorpos terão a mesma concentração. Ela tem uma baixa sensibilidade, vai depender muito dos extratos que foram utilizados para se separar os antígenos e os anticorpos. A maioria dos solos são policlonais e tem uma elevada avidez. E ela é utilizada para caracterizar extratos brutos de antígenos ou de soros hiperimunes em condições experimentais. É mais utilizada em laboratório, não em laboratórios de pesquisa e não laboratórios clínicos. Outra forma de analisar antígenos e anticorpos é a eletroforese. Nós já falamos de eletroforese, inclusive das proteínas séricas. Nós falamos na sexta-feira, quando nós discutimos um determinado caso clínico, eu até falei do pico das imunoglobulinas, que são encontradas no soro. Falei que inclusive é o sinal do Hang-Lowes, a albumina, imunoglobulina alfa, beta e gama. Essas proteínas, elas podem ser separadas no soro de acordo com a sua característica física de tamanho e carga. Então, quando você coloca uma mistura de proteínas em um pocinho de gel, e esse pocinho ele é submetido a um campo elétrico, onde tem ali uma região negativa e uma região positiva, essas proteínas começam a migrar para a região positiva, porque elas são carregadas negativamente,
e elas vão migrar numa velocidade diferente. Cada uma vai ter uma velocidade de migração. Umas migram mais rapidamente, outras migram mais lentamente. O que pode influenciar essa velocidade de migração são duas coisas. O tamanho das moléculas, né? Quanto maior a molécula, mais lenta ela migra. E também a sua carga. Quanto mais carregada negativamente, for a proteína, ela vai migrar mais rapidamente. Então, através dessa técnica, você consegue separar as diferentes globulinas encontradas, as diferentes proteínas encontradas no soro de um paciente e determinar se elas estão em concentrações adequadas ou se há uma elevação de determinado tipo de proteína, como a queda de albumina, que pode ser utilizada para o diagnóstico da hiporalbuminemia, que é uma condição muito comum em indivíduos com doenças hepáticas, né? A redução da síntese de albumina. Ou um pico em outro tipo de anticorpo que pode caracterizar uma infecção aguda, no caso do aumento de imunoglobulina do tipo M. E também alguns tipos de doenças de proteínas, né, de linfócitos B, como, por exemplo, o mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é um câncer de linfócito do tipo B, em que esse linfócito B cancerígeno, ele começa a produzir uma proteína, uma imunoglobulina M aberrante, que é chamada de paraproteína M. E quando você faz uma eletroforese das proteínas do soro, você detecta esse aumento de proteínas aberrantes no soro do paciente com mieloma múltiplo. Então, aí nós temos os picos de uma eletroforese de proteínas de um indivíduo normal, o pico de albumina, o pico de globulina alfa 1, alfa 2, beta e gama. Ela pode ser utilizada para o diagnóstico de gamopatias, onde há uma alteração nos picos dessas proteínas, diferindo ali do normal. E a revelação ela é feita com corante, que pode ser, no caso, se for eletroforese de DNA, a gente utiliza uma substância chamada de brometo de etídio. O brometo de etídio é uma substância cancerígena, tóxica, mas ela tem a capacidade quando ela é submetida à irradiação ultravioleta. E esse brometo de etídio, ele se intercala entre as bases nitrogenadas do DNA. Então, onde tiver DNA, o brometo de etídio se liga às bases nitrogenadas, e aí você emite uma luz ultravioleta e depois faz a revelação do gel, né? Onde tiver bandas brilhosas, são as regiões onde tem o DNA. Outra técnica é a imunoeletroforese, onde o indivíduo se pega uma amostra e induz a separação desses antígenos ou de anticorpos através da separação de acordo com as cargas elétricas dessas proteínas, desses anticorpos. E aí você consegue separar as diferentes classes de anticorpos na amostra do paciente. E depois fazer uma revelação adicionando os antígenos para verificar onde estão os anticorpos do tipo IgG, IgM ou IgA do paciente. A imunoeletroforese ela também pode ser simples ou linear, quando você coloca um anticorpo incorporado ao gel e você adiciona o antígeno em um orifício e o sistema é submetido à eletroforese. Então, há um arrasto das amostras
no gel, e à medida que essas amostras vão se arrastando, elas vão modificando a sua zona de equivalência de antígeno e anticorpo e formam uma cauda em formato de foguete ou de cometa, né, nessa amostra. E esse pico, a área desse cone, ela é proporcional à concentração do antígeno. Então, quanto maior for a cauda, maior for a área da cauda, maior é a concentração do antígeno na amostra. Exemplo de utilização da técnica de imunodifusão ou imunoprecipitação é a detecção de antígenos bacterianos, como da meningite, pneumonia e algumas bactérias que causam sepse e também artrite séptica. Você coloca o anticorpo em um orifício do gel e a amostra do paciente em um outro local, em um outro orifício, e se ocorrer uma zona de precipitação, uma linha entre os dois poços, que é a zona de equivalência, mostra que o analito do paciente está positivo. Outra técnica de imunodiagnóstico é a reação de precipitação. Ela é utilizada para detectar antígenos em fluidos biológicos, como, por exemplo, o líquido cefalorraquidiano. É uma técnica onde é uma técnica de uma concentração de imunoensaio, onde se faz uma reação que demora mais ou menos 30 a 60 minutos. Ela pode ser feita com dupla difusão, né, onde de um lado você coloca, de um poço você coloca a amostra, outro poço você coloca o anticorpo. E ela é muito utilizada para o diagnóstico de micoses sistêmicas, como, por exemplo, as reações de aglutinação em látex ou determinação de sondas de ácidos nucleicos. Então, qual o princípio dessas reações de aglutinação? Então, você vai pegar uma suspensão de antígenos ou anticorpos que estão na superfície de células ou de partículas, que podem ser partículas de látex. E quando esses antígenos eles entram em contato com os anticorpos, eles vão formar complexos em cadeia, que são maiores e mais pesados do que as partículas isoladas. E eles vão começar a se separar da solução, formando aglutinação. Esse processo pode ser qualitativo, onde vai dar apenas positivo ou negativo, e pode ser também semi-quantitativo, quando você faz diluições seriadas para fazer uma inferência média do grau de concentração que esse antígeno ou que esse anticorpo está na amostra. Ela é importante para a detecção dos antígenos eritrocitários, para a detecção, para a determinação do tipo sanguíneo, e também na detecção de sorogrupos e sorotipos bacterianos, como Vibrio cólera e Salmonella, de diversas espécies. Então, dessas reações de aglutinação, a mais utilizada, mais simples, é a hemaglutinação, que é uma forma mais simples de se determinar o tipo sanguíneo de um paciente. Se coloca a amostra do paciente, o sangue, e uma gotinha de sangue em cada poço e uma gotinha de reagente com anticorpos anti-A, anti-B ou anti-D. E aí se faz, então, a determinação dos antígenos de superfície dos leucócitos, das hemácias, e, consequentemente, a determinação dos tipos de anticorpo. Então, essa reação de hemaglutinação é utilizada para identificar os grupos sanguíneos e parear doadores e receptores compatíveis para possíveis transfusões sanguíneas. Então, aqui em cima nós temos os eritrócitos dos indivíduos de tipos sanguíneos específicos. Aqui nós temos o indivíduo com o tipo sanguíneo O, tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B e o tipo sanguíneo AB. As hemácias do tipo O, elas não têm nem antígenos do tipo A, que estão representadas de triângulos amarelos,
e nem os antígenos do tipo B, que estão representados de esferas verdes. Então, essa hemácia, por não ter nenhum antígeno anti-A e nem antígeno anti-B, ela não vai ser reconhecida por anticorpos nem anti-A e nem anti-B. Então, essa hemácia do indivíduo que tem o sangue O, ela pode ser doada para outro indivíduo com sangue O. Porque o indivíduo que tem sangue O, ele tem anticorpos no seu plasma, anticorpos anti-A e anti-B, que são antígenos estranhos a ele. Então, quando você junta as hemácias O com o soro do paciente, do doador, do receptor, que é O, não ocorre aglutinação. Quando você pega as hemácias do doador e coloca em contato com o soro do receptor, que tem anticorpos anti-B, também não faz aglutinação. A mesma coisa das hemácias do tipo O com o soro do receptor, que tem o sangue B, também não forma aglutinação. E a mesma coisa com o indivíduo que tem o sangue AB. O receptor que tem o sangue AB, ele não tem nem anticorpos anti-A nem anti-B e também não gera aglutinação. Por isso que os indivíduos que têm o sangue O, eles são doadores universais, porque as suas hemácias não são reconhecidas pelos anticorpos dos doadores, dos receptores O, A, B e AB. Já as hemácias do indivíduo com sangue A, elas só podem ser doadas para os indivíduos que têm, os receptores que têm o sangue do tipo A e o sangue do tipo AB. Porque tanto indivíduos do tipo A quanto indivíduos do tipo AB, eles não têm anticorpos anti-A, que são os únicos anticorpos que reconhecem essa hemácia A. Então, não há aglutinação. Já essas hemácias, elas são reconhecidas pelos anticorpos anti-A do indivíduo que tem sangue O e tem sangue B, formando aglutinação. Então, essa doação é incompatível. Hemácias do tipo B, elas podem ser doadas para indivíduos com sangue B e sangue AB, pois não são reconhecidas pelos anticorpos do soro do receptor. E as hemácias do tipo AB, elas podem ser doadas apenas para indivíduos com sangue AB. Mas os indivíduos com sangue AB, os receptores, eles conseguem receber hemácias do tipo O, do tipo A, do tipo B e do tipo AB, sem fazer nenhum tipo de aglutinação. Por isso que esses indivíduos, eles são chamados de receptores universais. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra o que acontece quando você mistura um anticorpo anti-A, por exemplo, com gotas de sangue do tipo O, do tipo A, do tipo B e do tipo AB. E isso acontece, e aí a tabelinha mostra o que acontece com essas gotas de sangue, O, A, B e AB, quando entrando em contatos com os anticorpos do tipo A, do tipo B, com a mistura de anticorpos A e B e com uma solução sem anticorpos. Então, os antígenos de superfície encontrados na hemácia, que são reconhecidos pelos anticorpos anti-A, anti-B e que são utilizados para a tipagem sanguínea, elas nada mais são, esses antígenos, do que açúcares e proteínas. Então, o indivíduo que tem, tem glicoproteína do tipo O, né, que é o indivíduo do tipo O, ele tem a seguinte sequência de glicoproteína: frutose, galactose, N-acetilglucosamina, galactose e N-acetilglucosamina e uma cauda de lipídio de proteína. Então, essa é a molécula de superfície que dá a formação do antígeno tipo O. Já o antígeno tipo A, ele é semelhante ao antígeno tipo O. A diferença está nessa cadeia lateral de N-acetilglucosamina. Então, a única diferença do antígeno A para o antígeno O é essa cadeia lateral de um açúcar, o N-acetilglucosamina. E o antígeno tipo B, a única diferença também é essa cadeia lateral, que tem uma molécula de galactose. Então, a reação de aglutinação é utilizada para fazer tipagem sanguínea, né? Nós temos aqui uma plaquinha de Klein específica para fazer tipagem sanguínea, com 3 pocinhos, um pocinho para colocar o anticorpo do tipo A,
um pocinho para o anticorpo do tipo anti-B e um pocinho para o anticorpo anti-RH. Nesse caso aqui, o indivíduo ele tem um sangue B positivo, porque o anticorpo anti-B reconheceu o antígeno B na superfície da hemácia do indivíduo e o anti-RH reconheceu o fator RH na superfície da hemácia. Então, a hemaglutinação ela é um teste qualitativo, onde você vai dizer qual o tipo, né, de antígenos de superfície que estão na hemácia, mas você pode também fazer uma semi-quantificação para avaliar a quantidade de anticorpos anti-A, anti-B ou anti-RH que o paciente possa possuir. Então, você vai pegar uma solução, uma amostra do sangue do paciente e fazer uma diluição seriada, de forma que, à medida que você encontra uma concentração em que não forma mais o espalhamento da hemácia por aglutinação, forma apenas um botão central, é onde você atingiu a concentração onde não há mais aglutinação. Porque ó, nós olhamos aqui o fundo da plaquinha, na parte de baixo. Quando ocorre a aglutinação, as hemácias se espalham no fundo, formando essa estrutura aqui, ó, um botão que cobre todo o fundo da placa em U. Quando não ocorre aglutinação, as hemácias se precipitam no centro, formando um botão menor. Então, quando eu faço uma diluição seriada desse sangue e encontro uma diluição que a partir dela não ocorre mais o espalhamento das hemácias no fundo, é a minha concentração máxima, né? Que nós temos representando aqui os antígenos da classe IgG e da classe IgM, reconhecendo os antígenos de superfície das hemácias. Outra teste que pode ser feito por hemaglutinação é no que se refere à resposta à produção de anticorpos do tipo IgM ou IgG com indivíduos que foram sensibilizados ou imunizados. Então, aqui nós temos uma plaquinha de 96 poços, onde na primeira linha, na linha A, eu coloquei o soro do paciente diluído em séries, né, de concentração em séries diluídas. 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 16, 32 e assim sucessivamente. Ou 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000 e aí vai também. Na linha número C, eu coloquei o sangue do paciente, né, 5 dias após a imunização. E na coluna do tipo D, eu coloquei o mesmo que estava no C, só que eu adicionei o mercapto etanol. O mercapto etanol é uma substância que inibe a ligação de anticorpos do tipo IgM. Então, o que é que está acontecendo aqui na linha C e na linha D? Eu estou vendo aqui que na linha C eu tenho uma quantidade de anticorpos que ocorreu a aglutinação até a quinta concentração, até a quinta diluição. Mas quando eu coloco o mercapto etanol, o que é que acontece? Essa aglutinação não acontece. O que isso quer dizer? Que a aglutinação que aconteceu em C, ela basicamente é do tipo IgM, ou seja, o indivíduo que está no 5º dia de imunização, ele só produz anticorpo do tipo IgM. Agora, nas linhas F e G, eu coloco o sangue do paciente já no 7º dia de imunização. E esse paciente foi imunizado 3 vezes. Então, ele sofreu a primeira dose de vacina, a segunda dose, a terceira dose. Depois da terceira dose, no 7º dia, depois da terceira dose, eu fiz a mesma coisa que eu fiz na letra C. Coloquei o sangue do paciente. E aí eu percebi que a quantidade de anticorpos que o paciente possui é muito maior, porque ele aglutinou até a 10ª diluição. Na linha G, eu coloquei o mesmo sangue que eu coloquei na linha F, só que eu adicionei mercapto etanol.
E aí eu vou relembrar, o mercaptoetanol, ele impede a ligação de anticorpos do tipo IgM, tá? Mas ele não impede a ligação do tipo dos anticorpos do tipo IgG. E aí o que acontece? Eu percebi que a hemaglutinação, mesmo assim, aconteceu até a 9ª diluição. Ou seja, o indivíduo que está no 7º dia da 3ª imunização, grande parte dos anticorpos que ele possui é do tipo IgG, apenas uma pequena quantidade é do tipo IgM, tá? Porque foi só apenas uma diluição a menos que ficou comprometida com a adição do mercaptoetanol. E a linha H é um controle positivo utilizando apenas hemácias de carneiro. Outra técnica que é utilizada no laboratório de imunologia é a aglutinação direta. Na aglutinação direta, você utiliza antígenos que são integrantes naturais de células, como hemácias ou bactérias, para a prova de identificação ou hemaglutinação. Esses antígenos do kit, eles vão se ligar aos epítopos, né, que são as proteínas de superfície que são reconhecíveis por anticorpos, e gerando um complexo que vai se precipitar, formando a aglutinação. Esse teste ele pode ser feito de forma direta ou indireta. Na forma direta, eu vou analisar a presença de antígenos. De antígenos. Na pesquisa indireta, eu vou detectar a presença de anticorpos na amostra do paciente. Então, do lado esquerdo, eu tenho a técnica indireta, a aglutinação indireta. Na aglutinação indireta, eu utilizo esferas de látex que são revertidas com antígenos do patógeno que eu quero estudar, que eu quero analisar a presença de anticorpos do paciente a ele. Então, eu utilizo esferas revertidas com antígenos do patógeno, e aí eu vou, se ocorrer a aglutinação, esse paciente ele tem anticorpos do tipo IgG ou anticorpos do tipo IgM contra esses antígenos que eu estou pesquisando. Já na hemaglutinação direta, eu vou utilizar esferas de látex que estão impregnadas com anticorpos. E esses anticorpos eles vão reconhecer o antígeno que eu estou pesquisando na amostra do paciente, que pode ser um antígeno bacteriano. Então, se ocorrer aglutinação, quer dizer que o micro-organismo está presente na amostra do paciente. Então, eu utilizo esferas revertidas com anticorpos do tipo IgG e eu vou pesquisar antígenos na amostra do paciente. Essa técnica é utilizada, por exemplo, em PCR, para pesquisa também de fator reumatoide e também para testes de gravidez. Se bem que ela também pode ser utilizada para o teste de gravidez, mas a técnica mais utilizada para teste de gravidez ainda é a imunocromatografia, né, o teste rápido. Então, como que se faz a preparação dessas partículas, né? Vou pular essa parte aqui. Então, na hemaglutinação em placa, ela pode ser utilizada para fazer determinação de fator reumatoide e ver o quanto de anticorpo ou o quanto de antígeno o paciente tem para fator reumatoide. Anticorpos antinucleares, que são encontrados também no lúpus eritematoso sistêmico. Então, se faz coloca-se a amostra do paciente diluída, uma diluição de 1:10 em poços, e depois se coloca o anticorpo, a qual se deseja analisar, né, se deseja detectar o antígeno. E aí se verifica até qual concentração ocorreu a hemaglutinação. Então, quanto maior a persistência
de hemaglutinação, maior será a concentração do analito analisado na amostra do paciente. As reações de hemaglutinação, elas são mais sensíveis que as reações de precipitação. Elas formam imunocomplexos que são formados em altas diluições, elas são muito mais sensíveis, e elas também permitem a semi-quantificação de antígeno ou de anticorpo, dependendo do que você está pesquisando. Elas também, essa hemaglutinação, ela também é possível você diferenciar amostras agudas, ou seja, amostras de indivíduos que sofreram a contaminação primária, ou indivíduos convalescentes, ou seja, indivíduos que sofreram uma reinfecção, de acordo com como a gente mostrou nos slides passados, com a utilização do como é o nome da substância? Deixa eu ver aqui. Do mercaptoetanol, que é uma substância que reveste a ligação do anticorpo do tipo IgM. As limitações para a técnica de reação de aglutinação é o fenômeno prozona, né, que é a utilização de excessos de anticorpos, que pode ultrapassar a quantidade, né, de equivalência e gerar um falso negativo. Essa técnica, ela requer uma proporção correta de antígenos e anticorpos para evitar o efeito pré-zona, ou prozona e pós-zona. E essas diluições manuais, elas acabam melhorando a reação da técnica. Algumas técnicas imunológicas utilizam hemácias como indicadores para testes imunológicos, como, por exemplo, a técnica de inibição da hemaglutinação viral e também o teste de fixação de complemento. Então, nós temos aqui, por exemplo, para a hemaglutinação viral, nós temos as hemácias que, ao entrarem em contato com os vírus, esses vírus formam uma ponte entre hemácias e formam hemaglutinação. Então, essas hemácias, que podem ser de humanos ou podem ser de animais, como de carneiro, de coelho, elas servem para fazer uma semi-quantificação da carga viral do paciente. Por que isso é possível? Porque muitos vírus que têm a capacidade de contaminar os seres humanos, eles se ligam à superfície das hemácias e causam aglutinação. Como, por exemplo, o vírus influenza e o vírus da hemaglutinina. São vírus que reconhecem os lipídios, as proteínas de superfície, como a hemaglutinina A, e formam um complexo hemácias e vírus, gerando hemaglutinação. Então, essa técnica, ela utiliza a capacidade de alguns vírus de fazer aglutinação de hemácias, e quando a amostra do paciente contém esse vírus a ser pesquisado, ocorre a aglutinação. São utilizados também anticorpos virais para prevenir a hemaglutinação, como uma forma de controle negativo. Então, se pode também utilizar esses anticorpos para evitar o agravamento de doenças, porque esses anticorpos eles podem bloquear os vírus e impedir que esses vírus façam hemaglutinação em vivo, né, no interior do organismo do paciente. Então, aqui nós temos novamente uma plaquinha de 96 postos, onde vários testes foram positivos para a hemaglutinação. Inclusive, é feita aqui a detecção de anticorpos para a dengue, vírus da influenza, rubéola, sarampo. Se coloca, por exemplo, o vírus com as hemácias e o anticorpo. Nesse caso, os anticorpos, eles vão se ligar ao vírus e impedir uma hemaglutinação.
Então, os anticorpos do teste, eles vão se ligar ao vírus e vão impedir que que o vírus ele se ligue à superfície da hemácia e gere uma aglutinação. Isso é um teste que é utilizado para a detecção de vírus da dengue, influenza, rubéola e sarampo. Lógico, eles não estão disponíveis em laboratórios clínicos normais, geralmente laboratórios de pesquisa ou laboratórios de alta complexidade, como os LACENs da vida, né? É a mesma coisa que nós falamos nos slides passados, né? A utilização para a detecção de anticorpos do tipo IgG e do tipo IgM e a utilização do mercaptoetanol para bloquear a ligação do anticorpo do tipo IgM e distinguir a quantidade de anticorpos do tipo IgG e IgM em determinadas fases da infecção e ativação do sistema imunológico. Então, essa técnica de inibição da hemaglutinação viral, ela é utilizada em laboratório de referência como parâmetros para avaliar as infecções virais e o diagnóstico e também a vigilância de determinados cepas virais que podem causar surtos epidemiológicos. Provavelmente vocês vão ver essas técnicas lá no LACEN quando nós fizermos a nossa visita no dia 4. Já o sistema complemento, como se faz a ativação do sistema complemento? Então, o sistema complemento ele pode ser ativado pela via clássica, a via das lecitinas e a via alternativa. E o sistema complemento, uma vez ativado, que é uma reação em cadeia de várias proteínas do plasma, elas têm como objetivo tem como consequência alcançar 3 objetivos. Primeiro, recrutar células inflamatórias imunocomprometidas, porque as proteínas do sistema complemento, quando elas são ativadas, elas se clivam em parte A e parte B. Geralmente a parte menor, ela serve como sinalizador químico, como por exemplo o complexo, o fragmento C3b. O C3b é um fragmento da proteína C3, da cascata do sistema complemento, que serve como sinalizador para as proteínas inflamatórias. Essas proteínas do sistema complemento também fazem a opsonização de patógenos e também destroem os patógenos, porque uma das capacidades, uma das consequências da ativação do sistema complemento é a formação do complexo de ataque à membrana, que geram furos, geram poros na superfície do patógeno e gera a sua lise. Então, o sistema complemento, uma vez ativado na superfície do patógeno, ele ativa a opsonização, fagocitose aumentada, ele forma o complexo de ataque à membrana, gerando a destruição do patógeno, e também gera a atração de fagócitos por quimiotaxia. A gente consegue também fazer dosagens das frações do sistema complemento em algumas situações clínicas, como o doseamento da proteína C3, C4, né? Como, por exemplo, a proteína C3 é consumida em ambas as vias, tanto na via clássica quanto na via alternativa. C3 e C4 baixos e o fator B normal, na via clássica, pode ser uma sugestão de doença autoimune, como o lúpus eritematoso sistêmico. Proteína C3, C4 e o fator B baixos em ambas as vias pode ser um indicativo de infecções sistêmicas por bactérias gram-positivas. C4 normal, C3 e C3B baixos, apenas na via alternativa, pode ser uma indicação de outros patógenos, né? E quando há elevação de todas as proteínas do sistema complemento, pode ser um indicativo de processos inflamatórios agudos. O sistema complemento, ele pode se ligar à superfície de vários antígenos, como o vírus, no caso de adenovírus, influenza A e B,
para a influenza 1, 2 e 3, poliovírus, vírus respiratório sincicial, SRV, vários fungos como blastomicetos, coccidioides, histoplasma, protozoários como tripanossoma, leishmania, toxoplasmose. Então, essa reação em cadeia de proteínas do sistema do plasma sanguíneo são eficazes e elas, como o próprio nome diz, é um sistema que complementa o sistema imunológico, é uma reação proteica em cadeia que auxilia o sistema imunológico no combate a agentes infecciosos. Então, aqui nós temos uma forma de induzir a fixação do complemento, um antígeno mais as proteínas do sistema complemento em um soro com anticorpos, para esse antígeno a qual nós estamos pesquisando. Então, esse antígeno vai ser ligado aos anticorpos, e os anticorpos, então, eles são reconhecidos pela cauda através de proteína do sistema complemento. E esse processo ativa o sistema complemento. Agora, quando você coloca o antígeno e as proteínas do sistema complemento em um ambiente onde não há anticorpos que reconhecem esse antígeno, não vai ocorrer a fixação do sistema complemento. Então, por exemplo, você coloca hemácias e anticorpos para as hemácias. E lá, no interior, nós temos, na amostra do paciente, nós temos alguma bactéria que nós estamos estudando, tentando identificar. E quando ocorre a hemaglutinação, o teste positivo, formando o botãozinho espalhado no fundo da placa U, mostra que o patógeno está presente na amostra do paciente. Só que esse anticorpo, ele não se ligou às hemácias, não gera hemólise. Ele vai se ligar ao patógeno. Já no outro teste, as hemácias e os anticorpos utilizados, essas hemácias, esses anticorpos, eles não vão se ligar ao patógeno e vão se ligar às hemácias gerando uma hemólise da hemácia e não uma complexação com o patógeno. E aí, quando há hemólise, mostra que o teste deu negativo, tá? Não está presente o patógeno. Então, como evitar reações transfusionais? Reações transfusionais são reações de incompatibilidade entre doadores e receptores. Então, para evitar, primeiro você deve verificar a compatibilidade do sistema ABO, tanto de antígenos A, B e AB, e verificar também a compatibilidade do fator RH, o fator rhesus ou antígeno D. Hemácias, quando são positivas ou negativas quando se utiliza o anticorpo anti-RH. Então, se ocorreu aglutinação utilizando o anticorpo anti-RH, o sangue do paciente é positivo. Se não ocorre a hemaglutinação, o indivíduo tem o sangue fator RH negativo. E a terceira etapa é fazer a reação cruzada, é colocar o sangue do paciente, o soro do paciente em contato com as hemácias do doador. E se não ocorrer a aglutinação, mostra que o doador e o receptor são compatíveis. Então, não basta só você fazer a detecção, a determinação do tipo sanguíneo do doador e do receptor. É também imprescindível você colocar o soro do paciente, o soro do receptor, em contato com as hemácias do doador, para que não ocorra, tenha certeza que não vai ocorrer uma reação cruzada, porque existem outros anticorpos que podem atacar as hemácias do doador, além dos anticorpos anti-A, anti-B e anti-RH. Aí nós temos a representação de várias proteínas de superfície,
dos vários tipos de sistemas sanguíneos. Além do ABO, tem o sistema MNS, o sistema KEL, o sistema Diego, Duff, KID. Só que o mais estudado, né, porque o que gera, de fato, incompatibilidade sanguínea é o sistema ABO. E aí nós temos a forma de determinar o tipo sanguíneo através de gotinhas, ou pode ser também em tubos de ensaio, ou pode ser em géis, que é muito utilizado em hemocentros, em laboratórios também de grande porte. Porque esse gel de precipitação, a reação de precipitação é mais sensível. E, inclusive, existem equipamentos, né, de automação que fazem a leitura desses géis com maior eficácia do que o olho humano. E, por último, o teste de Cumbis. O teste de Cumbis é um teste que avalia a presença de hemácias sensibilizadas ou anticorpos anti-hemácia, que é muito utilizado para verificar a participação de anticorpos nas anemias hemolíticas. Então, o teste de Cumbis direto, ele verifica a presença de anticorpos anti-RH ligados aos antígenos RH em hemácias fetais. E o indireto verifica a presença de anticorpos anti-RH no soro materno. Isso quando se fala em eritroblastose fetal, tá? Esse teste de Cumbis ele pode ser qualitativo, sendo apenas positivo ou negativo, ou pode ser quantitativo. Ele vai ser qualitativo para o direto e qualitativo para o indireto, ambas as partes. Então, o que acontece na eritroblastose fetal? Na primeira gestação, as hemácias do embrião, elas vão ter o fator RH positivo. Então, durante a primeira gestação, como a mãe é fator RH negativo, durante o parto, o sangue da mãe vai entrar em contato com o sangue do embrião e vai, então, sensibilizar, uma vez que as células de defesa vão reconhecer as proteínas anti-RH da superfície da hemácia como estranhas e começam, então, a produzir anticorpos do tipo IgM e IgG e também células de memória. Na segunda gestação de um outro embrião que também tem fator RH positivo, as células de memória já estão ativas e já têm anticorpos anti-RH. E aí, durante esse processo, os anticorpos do tipo IgG, que conseguem ultrapassar a barreira hematoplacentária, são das poucas proteínas e substâncias que conseguem ultrapassar a barreira hematoplacentária. Os anticorpos atravessam a barreira hematoplacentária, mas o vírus da AIDS, por exemplo, não atravessa. Para vocês terem noção da seletividade que é essa barreira hematoplacentária. Então, esses anticorpos do tipo IgG, na segunda gestação, ela ultrapassa a barreira hematoplacentária e começa a atacar as hemácias do embrião, que é hemácias RH positivo, gerando um quadro de eritroblastose fetal. Então, esse anticorpo cruza a placenta, começa a atacar as hemácias do embrião e gera uma anemia hemolítica severa. E pode causar dano cerebral decorrente do acúmulo de bilirrubina no sistema nervoso central. E, por último, a reação de floculação, que é muito utilizada para a detecção do treponema pálido, ou VDRL. Se utiliza esferas de látex com cardiolipina, e essas esferas de látex que são revestidas com cardiolipina, elas servem de substrato para os anticorpos de pacientes que foram sensibilizados pelo treponema pálido, os anticorpos do tipo IgG, em indivíduos que tiveram sífilis ou que têm sífilis. Então, se faz um teste de floculação, onde, se o indivíduo tiver esse anticorpo, ele vai se ligar às esferas de látex que estão revestidas com cardiolipina e fazer uma reação de floculação. E aí, dependendo da quantidade de anticorpos, essa reação ela pode ser negativa, quando não tiver anticorpos, ou pode ser fracamente reativa, quando a concentração estiver baixa, ou
uma concentração, uma floculação mais forte quando esses anticorpos estiverem em altas concentrações. Essa aí é só apenas um mapa mental para vocês relembrarem alguns conceitos e algumas composições do sistema imune inato e adquirido, diferenças entre eles e tudo mais. Certo? Aí nós temos a indicação de alguns livros para o estudo do setor de imunologia, tá? Principalmente esses dois livros de imunologia, o Abas e o Genway, são os melhores, além de livros de fisiologia e virologia para melhorar o entendimento. E é isso, pessoal. Agora eu abro a oportunidade para vocês tirarem alguma dúvida a respeito do conteúdo. Deu para entender? Deu, professor. Sim. Fernando, conseguiu o livro? Deu pra entender? Oi, Manu. Alguma dúvida? Não, eu disse pra entender. Ah, tá. Fernando, conseguiu o livro de bioquímica? Não tiver conseguido baixar, qualquer coisa amanhã eu te levo. Eu levo o computador e te passo os livros que tu precisa. Ele não consegue falar, não. Ele não tem microfone. Ah, ele tá sem microfone. Beleza. Depois ele manda um WhatsApp aí no grupo para saber se ele conseguiu o livro ou não. Porque ele me mandou uma mensagem perguntando de uma indicação de livro de bioquímica clínica para estudar. Eu indiquei alguns livros para ele e falei de um grupo de Telegram que tem vários livros para baixar. Inclusive o livro que ele queria estava lá. Mas se ele não tiver conseguido, eu levo para ele amanhã. Eu levo meu computador e passo para ele. E vocês também, se quiserem PDF, eu tenho vários livros, eu posso levar o computador amanhã. Vocês podem levar pendrive para eu passar para vocês. Certinho, pessoal? Tranquilo? Então, oi. Deu para ter uma noção de que no setor de imunologia não é só imunocromatografia, nem prova do látex, nem tipagem sanguínea. Existem várias outras técnicas a serem desenvolvidas, né? E, lógico, não são todos os laboratórios que utilizam essas técnicas. São técnicas mais complexas para laboratórios geralmente de médio e grande porte, laboratórios clínicos de pesquisa, ou laboratórios avançados do Sistema Único de Saúde, como o LACEN. Então, algumas técnicas que são executadas no LACEN, que a gente vai ver na quarta-feira que vem, né? Vocês estão lembrados, né? Não vão me dar esse bolo, pelo amor de Deus. Vocês estão lembrados que a nossa quarta-feira é a nossa visita no LACEN. Professor, já é agora, né? É dia 4, minha irmã. Semana que vem. Esquecido. Já ia pra faculdade. Depois vocês vão ficar injuriados comigo porque eu não avisei. Eu tô avisando de agora. É quarta-feira que vem. Tá bom? Então, ó, todo mundo bonitinho, de calça branca. Viu? Cadê Beatriz? Para ela ir de branco. De calça, de sapato fechado. Não vão me fazer vergonha lá, tá? Por favor. Então, pessoal, alguma dúvida a respeito? Não.